Olá pessoal, estamos de volta aí agora com conteúdo de processo civil. Nós vamos aqui resolver algumas questões, de processo civil com vocês, que nós tiramos de bancas variadas, mas sobretudo da Fundação Carlos Chagas, que é a banca que vai fazer a prova de vocês para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, vamos ali às nossas questões. Primeira questão, sobre as normas fundamentais do processo civil, conforme o CPC analisa as assertivas. 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, exceto quando já em curso o processo judicial. Nada a ver, É a todo momento, inclusive com o processo judicial já em curso. 2. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. 3. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao promotor zelar pelo efetivo contraditório. Promotor. 4. O juiz pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar e principalmente quando se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Não, Só a 2 está correta aqui, pessoal. A questão do direito aí à duração razoável, ao direito ao mérito, ele envolve, claro, a satisfação. Há uma preocupação muito grande aí com a eficácia do processo. Próxima questão. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil, considere os enunciados seguintes. 1. A publicidade processual é a regra geral, prevista tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Civil. As exceções a esse princípio são estabelecidas por meio de rol taxativo em ambas as normas legais citadas. 2. O princípio da isonomia processual não deve ser entendido abstrata e sim concretamente, garantindo às partes manter paridade de armas como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. Assim, a isonomia entre partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual na medida dessa desigualdade. 3. A razoável duração do processo abrange sua solução integral, incluindo-se atividade satisfativa, assegurados os meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Muito bem. 4. O princípio do contraditório processual aplica-se apenas à matéria dispositiva, mas não às matérias de ordem pública, casos em que o juiz poderá agir de ofício, prescindindo-se da oitiva prévia das partes. Errado, Então, correta 2 e 3 aqui, Próxima. O Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Em relação às normas fundamentais do processo civil, assinale a alternativa correta de acordo com o referido diploma legal. A. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atenderá aos fins sociais e exigências do bem comum. Errado, Bom, vamos parar por aqui. B. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Vamos parar por aqui também, porque a gente vai marcar essa aqui, É a que está certinha aí, sem dúvida nenhuma. Próxima questão. Considerando o que dispõe o Código de Processo Civil brasileiro, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Inclui-se nesta regra a. A causa que versar sobre direitos da personalidade, com pedido de danos morais. B. A causa que exige a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. C. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente e resolução de demandas repetitivas. E letra D. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Correta letra A, A causa que versar sobre direitos da personalidade com pedido de danos morais. É correto afirmar, de acordo com o Código de Processo Civil, a aplicação das normas de processo civil deverá respeitar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. B. Aplicam-se de forma integral, no que for compatível, as normas do Código de Processo Civil às normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Não é integral, de forma subsidiária. C. A jurisdição civil interna será regida pelas normas processuais brasileiras e pelas disposições específicas previstas em acordos e tratados internacionais. Letra D. A norma processual retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.
E letra E, os atos processuais já praticados sob a égide, né, a vigência da norma revogada, deverão ser ratificados de acordo com a norma processual superveniente. Nada a ver, resposta correta é A. A aplicação das normas de processo civil deverá respeitar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Temos aqui um caso, né, de proteção à segurança jurídica, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Próxima questão. Joana propôs ação de separação judicial em face de José, fundada na violência doméstica por ela sofrida, bem como no fato de seu marido ter uma relação extraconjugal notória e pública com outra pessoa. Nesse cenário, o processo contém... O que tem aqui? Temos duas partes, né? Temos aqui um pedido, que é a separação judicial, e duas causas de pedir. Então, sem pestanejar, nós vamos marcar a letra B, tá? Letra B. Próxima, a atividade jurisdicional deve ser revestida de publicidade, por se tratar de exercício de poder público. Nesse panorama, os atos processuais devem ser públicos, todavia tramitam em segredo de justiça todos os processos. Aqui questão que cai bastante, tá, pessoal, sobre processos que correm em segredo. Em que existe interesse difuso envolvendo a demanda? Não, né? B, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Talvez seja essa. C, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à personalidade. D, que tratem de arbitragem, nada a ver, né? E letra E, de inventário ou arrolamento. Então, a resposta correta, realmente, é a letra B. Próxima, os negócios processuais autorizam que as partes possam estabelecer consensualmente a proibição da intervenção de terceiro na condição de amicus curiae e do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica, a fim de assegurar a celeridade do processo. Não, né? Isso aí é previsão legal, as partes não podem dispor sobre isso. Letra B, somente são permitidos caso o direito material em discussão naquele processo seja disponível, de maneira que são vedados quaisquer negócios processuais em processo que tenham por objeto algum direito substancial indisponível. Não, está errado. C, dependem somente da vontade das partes envolvidas, de modo que se mostra desnecessária a participação ou a homologação judicial das convenções processuais estabelecidas pela livre manifestação das partes. Errado também. São um instituto novo no sistema processual civil brasileiro, inaugurado com o advento do Código de Processo Civil 2015. Errado também, né? Típicos são, por exemplo, a eleição do fórum, a desistência da ação após a apresentação de resposta do réu, a distribuição convencional do ônus da prova e a calendarização do processo. Isso mesmo, tá? Isso aí está correto. Júlio César ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual contra Fernanda, depois de citada a ré, durante o curso do prazo para a resposta, mas antes de oferecida a contestação, Júlio César requereu a desistência da ação. Porém, antes de homologada pelo juiz, Júlio César retratou-se da desistência, requerendo o prosseguimento do feito. Nesse caso, o que o juiz tem que fazer, pessoal? A. Desconsiderar a retratação de Júlio César, porquanto incabível, e homologar a desistência, sem conceder a Fernanda a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de desistência. B. Desconsiderar a retratação de Júlio César, porquanto incabível, e conceder a Fernanda a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de desistência, após o que, se houver consentimento da ré, julgará extinto o processo. C. Determinar a intimação de Fernanda para se manifestar apenas sobre a retratação do pedido de desistência, que somente poderá ser acolhida com o consequente prosseguimento do processo, mediante o consentimento da ré. Letra D, acolher a retratação de Júlio César, já que a desistência não produz efeito antes de homologada, e determinar o prosseguimento do processo, independentemente do consentimento da ré. Letra E, aguardar o decurso do prazo para a apresentação da contestação, após o que, não sendo Fernanda revel, promoverá sua intimação para se manifestar sobre o pedido de desistência, extinguindo o processo em caso de discordância da ré com o prosseguimento do feito. É letra D, tá, pessoal? Como aqui houve a retratação e tal, como que a gente resolve, né? Ele acolhe a retratação do Júlio César, né? Já que a desistência não produz efeito antes de homologada. E aí ele determina o prosseguimento do processo independentemente do consentimento da ré. Essa é a resposta correta. Mais uma questão aqui. Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do litigante
que o impede de praticar atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária. Deste modo, para dirimir a suscetibilidade daquele que foi vulnerável na relação de direito material, o magistrado poderá, em qualquer momento processual, afastar de ofício a cláusula de eleição de fórum. Não, né? Está errado. B. Reconhecendo a vulnerabilidade da mulher em face do homem na relação conjugal, sendo ainda uma realidade brasileira sua submissão a práticas familiares patriarcais, o novo CPC manteve a prerrogativa do foro da esposa para ações de divórcio. Letra C. Apesar do novo CPC não conceituar o termo vulnerabilidade, tal vocábulo aparece no diploma em dispositivo que versa sobre a possibilidade de o juiz controlar a convenção das partes acerca de alteração em procedimento. D. Verificada a suscetibilidade de uma das partes em face da outra, não poderá o magistrado dilatar os prazos processuais em benefício dela, pois deve assegurar às partes igualdade de tratamento. Errado. E a letra E, há regra específica para a superação da vulnerabilidade geográfica, a qual prevê que na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até um mês. A correta é a letra C, tá? Não tem um conceito, né, para o termo vulnerabilidade, tá? Mas o juiz controla a convenção das partes acerca de alteração de procedimento, né? É uma forma de você proteger a parte mais vulnerável, tá bom? Próximo. Segundo as regras da publicidade dos atos processuais, a consulta dos autos em cartório de processo que não tramite em segredo de justiça, A. É permitida a qualquer pessoa, inclusive da imprensa. B. Pode ser feita apenas por advogados. Não, né? Errado. C. Não pode ser deferida a terceiro sem interesse jurídico no processo. D. É restrita a qualquer das partes e seus procuradores. E. Só pode ser deferida para quem não for parte ou advogado pelo juiz. Errado, né? Permitida a qualquer pessoa, qualquer um pode consultar o processo. Tá? Eduardo ajuiza a ação de indenização contra Pedro, que apresenta contestação e reconvenção. Depois da resposta, porém, Eduardo formula pedido de desistência, sem contestar a reconvenção. Pedro aceita o pedido de desistência, mas requer o prosseguimento da reconvenção. O que o juiz faz aí, pessoal? Homologa a desistência, dá prosseguimento à reconvenção, mas sem declarar revelia de Eduardo. Homologa a desistência e julga extinto o processo sem julgamento de mérito, deixando de apreciar o pedido reconvencional. C. Indefere o pedido de desistência e dá prosseguimento à reconvenção, declarando a revelia de Eduardo. D. Homologa a desistência, dá prosseguimento à reconvenção e declara a revelia de Eduardo. Ou letra E. Indefere o pedido de desistência e dá prosseguimento à reconvenção, mas sem declarar a revelia de Eduardo. A reconvenção é a ação dentro da ação, digamos assim, né? Então, a resposta aqui, tá? Ele homologa a desistência, dá prosseguimento à reconvenção, mas o Eduardo é revel, né? Porque ele não respondeu lá a reconvenção, não contestou, né? Então, a resposta correta aqui, letra D, tá? Letra D. Em relação aos atos do juiz, é correto afirmar que A. Consistem esses atos em despachos, decisões interlocutórias e sentenças, ao previsto em lei taxativamente. Errado, né? B. A sentença que resolve o mérito não põe mais fim ao processo, mas apenas a fase cognitiva em primeiro grau, prosseguindo-se depois com seu cumprimento. C. Despacha o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente apta a causar gravame a qualquer das partes. D. Apenas despachos podem ser proferidos com fundamentação concisa, não havendo a mesma permissão legal para decisões interlocutórias e sentenças. E letra E. Das decisões interlocutórias não cabe recurso, salvo eventual correção parcial. Letra B, tá? Essa é correta. A sentença não põe mais fim ao processo, tá bom? Encerra a fase cognitiva em primeiro grau, tá bem? Segundo o Código de Processo Civil, é possível estabelecer calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Esse calendário será fixado de comum acordo entre as partes, independentemente da concordância do juiz, que ficará obrigado a observar os prazos e datas nele estabelecidos, inclusive no tocante à realização das audiências ou outros atos que demandem a sua presidência. B. As partes, independentemente da concordância do juiz, que ficará obrigado a observar os prazos e datas nele estabelecidos, exceto no tocante à realização das audiências ou outros atos que demandem a sua presidência, os quais serão designados conforme a disponibilidade da pauta. C. As partes e o juiz, que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos,
inclusive para a aprovação das decisões, os quais somente poderão ser modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. D. As partes e o juiz, que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a aprovação das decisões, salvo se inferiores àqueles dispostos em lei. E letra E. As partes e o juiz, que não poderá em nenhuma hipótese modificar os prazos nele estabelecidos, salvo expressa concordância de todos os litigantes. Então, letra C é correta aqui, tá? O erro de forma do processo A, acarreta a ineficácia de todos os atos processuais, que deverão ser repetidos de acordo com a forma prescrita ou não defesa em lei. B, acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. C, não acarreta consequência processual alguma, devendo prevalecer os atos praticados em nome do exercício pleno e efetivo da atividade jurisdicional. Letra D, acarreta a inexistência dos atos processuais cujo aproveitamento não seja possível a serem novamente praticados em tempo razoável. E letra E, é mera irregularidade que só necessitará de ratificação ou convalidação se alguma das partes for menor ou incapaz. Está aqui, né? Que o erro tem aquela máxima lá da instrumentalidade do processo, né? Então o erro só acarreta a anulação dos atos que não possam realmente ser aproveitados. Ainda essa questão também trata de nulidade. Vocês vão ver que cai bastante, tá? Nulidade de atos processuais, sobretudo em concursos para os tribunais, tá bom? Bem, considera as seguintes proposições acerca das nulidades. Se a parte interessada na declaração da nulidade deixar de alegá-la na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, ocorrerá a preclusão, ainda que se trate de nulidade que o juiz deva decretar de ofício. 2. Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, em feito no qual devesse intervir, o juiz deverá decretar a invalidade dos atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Entretanto, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. A decretação da nulidade, por descumprimento da forma prevista em lei, poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, mas ela responderá pelas custas do retardamento do processo, além de incorrer nas sanções previstas para a litigância de má-fé. Nos casos em que puder existir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não deverá pronunciá-la nem mandará repetir o ato no suprir-lhe a falta. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, desde que haja concordância de todas as partes. Errado isso, né? Vamos para a próxima aqui. Sobre os atos processuais, nulidades e valor da causa, o Código de Processo Civil estabelece. A nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deveria intervir pode ser decretada independentemente de sua manifestação sobre a inexistência de prejuízo, que sempre se presume. Errado. B. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, mesmo quando não prejudicar a parte. C. O valor da causa será, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. E, na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido cabendo ao juiz, desde que por requerimento da parte contrária, corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. D. O juiz arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária, exceto os que importa efetivação tutela provisória. E letra E. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, que não ocorrerá quanto às nulidades que o juiz deva decretar de ofício ou provando a parte legítimo impedimento para alegação oportuna. Tranquilo, né? Essa é que deve ser marcada. Próximo. Sobre a nulidade dos atos processuais, é correto afirmar que a. Se verifica independentemente da existência de prejuízo. Não. O juiz não a pronunciará quando puder excedir o mérito a favor da parte a quem aproveite. C. Pode ser alegada em regra em qualquer momento e não estando sujeita à preclusão. D. O erro de forma invalida o ato, ainda que possa ser aproveitado sem prejuízo à defesa das partes. Errado.
Letra E, sua decretação pode ser requerida pela parte que lhe der causa, quando a lei prescrever determinada forma para o ato. Letra B, tá? O juiz não pronuncia quando ele pode decidir o mérito a favor da parte a quem o erro poderia aproveitar, tá? Tutela provisória. A. Da evidência será concedida sempre e unicamente quando caracterizado com abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. B. Observará o rol taxativo previsto na norma processual. C. Conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser modificada, embora não revogada. D. De urgência de natureza antecipada, só poderá ser concedida após justificação prévia. E letra E, de urgência de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Essa é a correta. Próxima, tutela da evidência. A. Em nenhuma hipótese admite concessão de liminar judicial. Errado, né? B. Depende de demonstração de perigo de dano iminente. C. Depende de demonstração de risco ou resultado útil do processo. D. Não pode ser concedida se dependente de prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor, ainda que o réu não oponha a objeção capaz de gerar dúvida razoável. E letra E. Será concedida, entre outras hipóteses, se se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Essa é a correta. Próxima. São modalidades de tutela. 1. Da urgência, da evidência, antecedente e incidental. De acordo com o atual CPC, a estabilização da tutela provisória se aplica às tutelas previstas nos itens 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, 2 e 4, 1 e 3, 2, 3 e 4. Correta 1 e 3, tá? Quando é urgência ou quando é antecedente. Próxima, mais uma sobre tutela, hein? Tutela provisória. A. Na decisão em que concedida, modificada ou revogada, o juiz motivará fundamentadamente seu convencimento. Quando negar a tutela, porém, não há necessidade de motivação, pois do ato caberá agravo interno ao colegiado. B. Somente pode fundamentar-se na urgência da situação fática. C. De urgência será concedida apenas em caráter antecedente. Somente a tutela cautelar pode ser concedida também em caráter incidental. D. Dependerá do pagamento de custas quando concedido em caráter incidental. É errado, né? E letra E. Conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Isso aí. Quanto às tutelas provisórias, é correto afirmar: A. A tutela de urgência de natureza antecipada independe e não se vincula ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. B. Não mais existe a tutela de urgência de natureza cautelar no ordenamento processual civil, subsistindo apenas a tutela de urgência antecipatória e a tutela de evidência. C. Para conceder a tutela de urgência, o juiz deve exigir caução real ou fidejussória, em nenhuma hipótese podendo dispensá-la se do ato potencialmente ocorrerem danos de difícil reparação à parte adversa. D. A concessão de tutela de urgência em caráter liminar não pode ocorrer sem justificação prévia, ainda que sem a citação da parte contrária. E letra E, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, entre outras hipóteses, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Essa é a correta. Próxima, considere os seguintes enunciados que concernem a tutela provisória. Bastante questão sobre tutela, tá, pessoal? Prestem atenção, eles gostam de pedir bastante esse conteúdo aí. 1. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, só podendo ser revogada por ocasião da sentença. 2. A tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada só pode ser concedida em caráter antecedente. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protestos contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. 4. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Essas duas últimas estão corretas, tá? Bem tranquilo aqui.
Em relação à formação, suspensão e extinção do processo, durante a suspensão do processo é a defesa a realização de qualquer ato processual, sem exceção para a proteção do princípio da isonomia. B. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for despachada pelo juiz, mas seus efeitos dependem quanto ao réu de sua situação válida. C. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz deve determinar a suspensão do processo até que a justiça criminal se pronuncie. Nesse caso, a ação penal deve ser proposta em até 6 meses, sob pena de cessação dos efeitos da suspensão. D. A extinção do processo sem resolução do mérito por vício processual dar-se-á de imediato. Já a extinção com resolução de mérito dar-se-á somente por sentença, observados o contraditório e a ampla defesa. E letra E, suspende-se o processo pela admissão de incidente e resolução de demandas repetitivas. Correto, tá? E RDR suspende processo. Diogo ajuizou contra Paulo a ação de cobrança de aluguéres. É isso mesmo, é aluguéres, tá? Vindo a falecer no curso do processo, logo depois de oferecida a contestação e antes de proferida a sentença. Nos termos do processo civil, não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte do autor, o juiz deverá: A. Extinguir desde logo o processo, sem resolução do mérito, o que não impede espólio ou sucessores de renovar a propositura da ação. B. Extinguir desde logo o processo, com resolução do mérito, o que impede espólio ou sucessores de renovar a propositura da ação. C. Suspender o processo e, sem ordenar qualquer intimação, marcar prazo para que seu espólio, quem for o sucessor ou, se for o caso, seus herdeiros, manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. D. Suspender o processo e determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo com resolução de mérito pela preclusão. Essa parte final que está errada aí, né, pessoal? Suspender o processo, determinar a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Correta, tá? É isso aí, o juiz tem que mandar intimar espólio, sucessores, e se eles não se habilitarem, o processo é extinto sem resolução de mérito, tá?